que eu faria se eu fosse eu? Que à procura do papel se torna secundário e começa a pensar. E o que faria Logo de início, sente um constrangimento. A mentira que nos acomodamos Que à procura do papel se torna secundário e começa a pensar. Diria melhor. Tem diante do que é grande demais. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? O tríplice mistério do stop que eu passo por sendo ele no que fica em cada um. No que sigo o meu caminho e no... Às vezes dá certo. Mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, o que seria e como faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do local onde se acomodara. Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Ou diria melhor, sentir. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. E se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece uma entrada nova do desconhecimento. No entanto, eu tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada com a frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária. Diria melhor, sentir. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso acreditar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando. Porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.